Muito boa noite, estamos aqui começando mais uma live de Papo de Gestão, aqui no canal Alexandre Tortorelli Oficial, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn. Você que está entrando nesse momento aí para conversar com a gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante que todo mundo está sentindo aqui nesse momento da economia do Brasil, que é a estagflação, né? Então a gente está observando um fenômeno diferente do que a gente está acostumado, quando a gente está vendo os preços dispararem, os custos dispararem, né? Nós que somos empresários, que temos nossos negócios, com demanda reprimida, com atividade econômica baixa, né? Então, é o pior dos mundos para o empreendedor, para o empresário, lidar com um momento onde as vendas não estão tão aceleradas e os custos subindo, né? Então, o que a gente pode fazer? Então, hoje, essa live ela vai falar exatamente sobre o que você pode fazer como empresário, como empreendedor, durante esse período de estagflação para proteger os seus negócios, proteger no sentido de garantir as margens, garantir os lucros do negócio e poder, então, manter as suas vendas ativas, né? Evidentemente, sempre a primeira coisa que se pensa é repassar preço, né? Então, a gente tem que lembrar que, do outro lado, a gente está com uma atividade econômica baixa, menos dinheiro circulando, economia circulando, menos dinheiro no mercado. Então, também é uma atividade, está aumentando os preços, é uma atividade perigosa no sentido de você perder o cliente para ele buscar uma alternativa diferente. Então, o importante é você fazer o seu papel, né? A gente fazer um trabalho bem estruturado dentro da empresa para poder garantir que você consiga seguir competitivo, né? Vendendo e tendo as suas margens, tendo seus lucros preservados, né? Eu dizia aqui um pouquinho antes, aqui no Instagram, que a gente estava comentando, né? O fenômeno da estagflação é exatamente a gente ter atividade baixa econômica e inflação alta, né? Então, isso é um mundo muito corrosivo para a economia e para as empresas, né? E os fatores que estão influenciando, né, evidentemente, essas situações são a estagnação da economia, uma série de restrições na produção ou na oferta de bens, que veio aí com a ruptura da cadeia de valor, né, da cadeia de fornecimento de materiais em todo o mundo, seguida aí com a alta do dólar, né, o dólar aí que subiu aí bastante aqui também no Brasil, a alta do dólar, alta do preço do petróleo, e para somar tudo, dentro do Brasil ainda as desconfianças de mercado relacionadas aí à saúde financeira do país, saúde financeira do governo, de honrar os compromissos. A gente está vendo as coisas dos precatórios aí, as questões do endividamento brasileiro. Então, tudo isso somado aí gera um clima de incerteza e gera essa situação de estagflação, né? Economia com baixa atividade e os preços subindo, né? Então, nós vamos falar como que a gente pode trabalhar as empresas, os empresários nesse ambiente para proteger o negócio no sentido de garantir as suas margens e proteger o lucro também do negócio, tá? Então, o que nós vamos trabalhar aqui são 8 conceitos, 8 iniciativas que você vai poder trabalhar dentro da sua empresa para poder atacar diversas frentes que vão ajudar você a reduzir. Basicamente, né, essas iniciativas elas estão relacionadas a aumento de produtividade, né? Então, a solução para situações como essa é buscar aumento de produtividade, né? Então, nós vamos falar aqui 8 iniciativas com relação à produtividade para você entender o impacto disso nos seus negócios, para você então entender o que você pode fazer no dia a dia. São ações muitas vezes simples, outras requerem um pouquinho mais de esforço, mas que trabalhando aí com bastante dedicação, com metodologia, você consegue melhorar bem os seus resultados, né? Primeiro, para a gente só contextualizar, né, e conceituar também produtividade, né? A produtividade está relacionada, né, o conceito de produtividade está relacionada à utilização dos recursos que a empresa tem, a otimização dos recursos, você usar ao máximo as suas capacidades em termos de recursos que você tem. O conceito de produtividade está relacionado ao bem mais precioso que nós temos, que cada um tem, que as empresas têm, que é o tempo, né? Então, tudo que envolve tempo, execução, que leva tempo, que está
sobre uma base de tempo é o que a gente considera, trabalha com relação à produtividade. Então, vamos lá, quantidade de peças que eu faço por hora, quantidade de atendimentos que eu faço por hora, quantidade de vendas por mês, né? Então, são serviços por dia, atendimento do cliente por dia, por hora, por minuto, enfim, todos esses são os conceitos de produtividade que estão relacionados a essa situação de melhoria de produtividade, tá? Então, hoje, o que nós vamos falar são iniciativas que estão relacionadas a isso, a esses conceitos, e que você, adotando na sua empresa, você vai conseguir melhorar os resultados e consequentemente, garantir ou segurar os lucros do negócio nesse momento aí. O importante é saber, assim, as iniciativas de produtividade, né, elas podem ser desenvolvidas tanto para efeito de custos fixos, né, nas despesas fixas, ou seja, você buscar tecnologias ou estruturas que te aliviem os custos fixos, né, reduzam os custos fixos. Então, por exemplo, a gente tem uma central de atendimento, né, você substituir por um PBX virtual, aumenta a produtividade do atendimento. Então, a tecnologia que vai reduzir, então, seus custos fixos. Essa é um tipo de solução. Mas, onde está a grande parte do dinheiro, né, onde a escala, onde o dinheiro se mostra efetivamente forte para você melhorar o resultado, está relacionado a custos variáveis. Quando a gente trabalha em custos variáveis, os ganhos de rentabilidade para o negócio são exponenciais, né? Então, e o que são os custos variáveis? São os custos que estão relacionados à execução do seu produto, à execução do seu serviço, à entrega de materiais. São atividades que estão relacionadas diretamente ao quanto você produz, ao quanto você oferece de produto e serviço, quanto você entrega, quanto você vende. Então, quanto mais entrega com menos custo, o custo variável relativo a essa atividade, ele reduz, e esse ganho ele é um ganho exponencial e que vai direto ali na lucratividade do seu negócio, tá? Então, por isso que se trabalha muito com questão de custos variáveis. Não à toa, grandes empresas, né, as grandes empresas vêm trabalhando com programas de produtividade há muito tempo, né, porque elas sabem que a produtividade é a chave para você garantir a sustentabilidade do negócio ao longo do tempo, né? Os preços têm um limite, né, até onde o seu cliente está disposto a pagar, e você tem que estar sempre trabalhando, evidentemente, para fazer melhor as atividades que você tem, reduzir os custos operacionais para você se manter competitivo no negócio. Então, não sei se você já ouviu falar dos conceitos de excelência operacional, são os programas de produtividade que grandes empresas adotam, muito disseminados hoje em dia, né? Em todas as grandes empresas têm o seu programa de produtividade, elegem todos os anos projetos visando reduzir custos de operação, melhorar as margens do negócio para manter a empresa competitiva ao longo do tempo. Então, se serve para grande empresa, serve para pequena também, né? Então, guardadas as proporções, você tem uma pequena, uma média empresa, trabalhar com programas de produtividade é fundamental para você também se manter competitivo, dar um passo além no seu negócio e poder, então, seguir crescendo com vendas e com rentabilidade, tá bom? Então, pensando nisso, nós vamos começar, então, falando sobre o primeiro ponto, né? São 8 que nós vamos tratar aqui. O primeiro ponto que eu gostaria de falar para você é de tempo de execução, né? Eu falei que a base da produtividade é o tempo, né? Então, quem já ouviu falar dos conceitos de Lean Manufacturing, né? Lean Manufacturing é o conceito da Toyota, dos japoneses, né? Que trouxeram o conceito de excelência, que basicamente era trabalhar em função do tempo, melhorar a produtividade em função do tempo. Aquilo que eu posso fazer melhor com menos tempo, né? Então, vamos levar isso. Então, pensando nisso, o tempo de execução de um produto, de um serviço, está associado ao custo variável, né? E o que a gente tem dentro desse tempo de execução? Então, que custos que eu tenho associados lá dentro? Eu tenho o custo da mão de obra, né? Então, se eu estou executando, se é um produto, né, que eu vou fazer, um produto, uma fábrica de suco, uma fábrica de biscoito, uma fábrica de bolos, né, o tempo que eu tenho das pessoas dedicadas a produzir uma quantidade certa de bolos. Se eu produzo mais bolos em menos tempo, o custo do esforço das pessoas na produção ele diminui, né? Então sobra mais, quer dizer, aqueles bolos que estão sendo realizados, eles ficam mais baratos em termos de custo de mão de obra. Então, buscar
a redução do tempo, reduzir o tempo para executar as coisas. E o que você pode ver, então, em cima disso no seu negócio? Se é um negócio de serviço, então, vamos pensar o seguinte, se eu tenho uma equipe de serviços que vai para a rua fazer serviços, o tempo que ela se desloca para executar o serviço é custo, né? Então, porque lá nós estamos falando do custo do salário da pessoa que está fazendo, né? O tempo que ela vai, desloca, vai e volta, então a gente tem custo. Se ela faz isso em menos tempo, eu gasto menos horas de salário para a pessoa executar aquele serviço. Dá para entender, né? Então, ou se eu consigo que ela, com o mesmo tempo que hoje ela atende uma pessoa, né, ou com um pouquinho a mais ela consiga atender 2 clientes, veja, eu reduzo o meu custo associado pela metade. Percebe? Metade do custo, né? Então, se você pegar a quantidade de serviços que você faz, conseguir reduzir pela metade o tempo, quanto que isso pode sobrar de dinheiro para o seu negócio? Então, isso é importante. Voltando à história de fábrica ou de bolos, além do custo que a gente está falando de mão de obra, né, de estar associado àquela atividade, o que mais que eu tenho associado ali em função de tempo? O custo da energia, né? Então, quanto mais tempo a máquina está funcionando, mais energia eu estou gastando, né? Então, a gente está vendo também que o custo da energia, que até pouco tempo atrás a gente praticamente não dava muita importância, hoje ele é um custo significativo para qualquer negócio, né? Então, iniciativas de produtividade que reduzam o tempo de execução das atividades, dos processos, elas economizam energia, né? Então, imagina aí, põe mais na conta o custo da mão de obra, mais o custo da energia que você já está ganhando na redução do custo do seu produto, do seu material. Tá? E produtos que levam água, por exemplo, se a gente tem uma operação que para a produção precisa de água, por exemplo, para resfriar um processo durante a operação, então também decorre do consumo de água, né? Se eu faço menos tempo, consumo menos água também. E água a gente também sabe que é um item que está subindo muito de preços aí. Legal, gente? Então, primeiro tema que você precisa anotar aí no seu caderninho, né? A gente sempre fala para você ter um caderninho, tempo. Então, vai olhar para dentro da sua operação, entenda lá o que está relacionado a tempo, quais são as atividades ali que estão associadas a tempo e o que você pode fazer para começar a entender como melhorar aquela questão do tempo. Observar. Né? A primeira coisa é observar. Observar e medir, né? Saber quanto tempo leva. Ok, desde que começa até a entrega, até o final, quanto tempo levou. Se você não mede isso hoje, passa a medir. E a partir do momento que você passa a medir, você começa a marcar em cada medição o que foi feito em cada etapa daquele processo. Né? Então, foi o tempo de deslocamento, o tempo do atendimento, o tempo de retorno, o tempo disso. Divide toda aquela atividade nas subatividades que estão relacionadas e você vai começar a encontrar quais são as atividades ali que você pode dedicar algum processo de melhoria para reduzir aquele tempo. Tá? Então aí começa a sua jornada de produtividade com relação a tempo. Legal? Pessoal que está entrando aí, boa noite, que está entrando aqui na nossa live, quiser comentar alguma questão aí também, mandar perguntas para a gente pelo Instagram ou pelo YouTube, fica à vontade, a gente também pode responder algumas questões aqui para vocês, tá bom? Então, primeiro item aí, trabalhar na questão do tempo, ok? Muito bem. Passando então para o segundo item, né? Eu falei sobre a questão do tempo na execução do serviço, agora a gente vai falar no consumo de materiais, né? Então, basicamente, quando a gente fala de uma fábrica, vou voltar na questão do bolo, né? O bolo tem uma receita que você usa lá para fazer um bolo lá de 400 gramas, você vai usar, sei lá, 250 gramas de farinha, ovo, açúcar, gordura, enfim, tudo que vai no bolo para fazer 400 gramas de bolo, que tem uma receita que a gente está acostumado a fazer para entregar aquele bolo, né? Quando você vai estipular o custo do material daquele bolo, então você vai colocar lá quanto custou 250 gramas de farinha, quanto custou 4 xícaras de açúcar, quanto custou lá 4 ovos. Não sei se eu sei fazer bolo, estou falando da receita aqui, mas não sei se é isso. A cobertura de chocolate, enfim, você vai porcionar tudo isso aí, saber fazer uma conta, você vai saber quanto você gastou de ingredientes para fazer isso daí, tá certo? Então, nas fábricas,
Nas indústrias é a mesma coisa, então eles têm um custo estimado para fazer aquele material. Se a operação consome mais materiais do que está estipulado na receita, o que a gente está fazendo? O custo daquele produto está superior àquilo que ele foi dimensionado. Então, se ele era para custar, sei lá, R$ 2,50, né, o custo de um bolo de 400 gramas, ou R$ 6,50, sei lá, R$ 7 de matéria-prima, a hora que você apura quanto efetivamente você gastou aí R$ 8,50, R$ 9, porque errou na medida da farinha, ou a xícara de açúcar caiu no chão. Quer dizer, esses insumos podem não ter ido para dentro do bolo, mas eles foram perdidos durante o processo. Então, isso é um desperdício de materiais, né? Então, da mesma forma que você fez para o tempo, se a sua empresa ela produz itens físicos, você deve olhar para dentro do seu processo para olhar se aquilo que está sendo feito está tendo desperdício na execução daquilo, né? Então, olhar para onde a gente pode olhar para achar isso? No lixo, né? No resíduo da empresa, é ali que a gente vai conseguir entender a quantidade de materiais que a gente está perdendo. E a partir desse processo que a gente começa a medir isso, e não acho que é brincadeira não, mas as fábricas pesam, né? Então, o que caiu no chão nós vamos pesar para saber quanto que a gente está perdendo. Então, se as grandes empresas fazem, por que a sua empresa não pode fazer? Vamos pesar aquilo que a gente está perdendo e saber por que a gente está perdendo. Às vezes é uma ferramenta que está faltando, aí é um dosador, uma máquina que está mal calibrada, uma máquina que está precisando de manutenção, que está afetando a qualidade do teu processo e gerando desperdício. Então, você pode adotar ações de imediato para corrigir aquele problema e trazer o seu custo. Então, a hora que você vê que você está gastando 20% a mais de materiais para fazer a mesma coisa que você poderia gastar fazendo com 100%, né, que você dimensionou, olha a economia que você está gerando. Então, nós já falamos de tempo lá, aqui estamos falando de desperdício de materiais. Percebe por que custo variável é um ganho exponencial? Porque é isso, cada vez que ele impacta muito no custo do serviço que você está fazendo, no custo do seu produto, né? O que mais que está associado a desperdício de materiais que a gente pode falar, né? Retrabalho, né? Então o produto saiu com defeito, teve que reembalar, o produto ficou maior, a forma ficou maior, ficou menor, não deu peso, né? Então, essas questões aí são produtos que retrabalho, o que faz? A maioria das vezes eu perco mais material, pode ser que seja embalagem, pode ser que seja um item que ficou faltando, vou gastar mais mão de obra, então tudo aquilo que a gente não queria, a gente vai gastar. Então, retrabalho é um item que você tem que eliminar da sua empresa, né? Então, garantir padrões de trabalho para que você não tenha o retrabalho. Da mesma forma que você faz retrabalho para produtos, a gente faz retrabalho para serviços também. Quantas vezes a gente, que tem uma empresa de serviço, desloca um técnico para fazer um serviço, ele vai, faz a atividade e quando volta, o problema voltou, né? O cliente liga e fala assim, não resolveu, né? Porque ficou faltando alguma coisa naquele serviço, alguma coisa que ele não verificou, algum teste que deixou de ser feito. Então é um retrabalho, imagina, então nós vamos dobrar o tempo do técnico, então aquele serviço que ia custar 1, custa 2, porque teve que voltar lá para fazer. Então como é que a gente resolve questões de serviço? Padrão de serviço, treinamento das pessoas, né? Então entender quantos serviços são refeitos na sua empresa. Isso é retrabalho, isso é custo de pessoal, é desperdício. E ainda, dentro do próprio serviço, muitas vezes a gente usa materiais para o serviço, né? Então, algum insumo que eu tenho que colocar para realizar o serviço, eu preciso colocar uma válvula, eu preciso usar um material, uma fita, enfim, não sei que tipo de serviço pode ser, mas alguma coisa que eu preciso utilizar de insumo, né? Então, quantidade certa, se eu tenho desperdício, então as pessoas acabam lá, a fita isolante que eu uso lá, ela está terminando, ainda dá aí para fazer mais uns 2 serviços, o cara joga fora, né? Então, é custo que você está pagando, está entrando no seu custo. Então, vale a pena controlar, vale a pena entender onde você está investindo esse dinheiro, para onde ele está indo, né? Parece chato, né? Coisa de tio Patinhas, mas não tem jeito. Para você garantir os custos da sua empresa dentro de um padrão, precisa ter controle, né? Então, é uma questão de informar os colaboradores, envolver os colaboradores nisso para eles entenderem a missão deles com relação a garantir o custo na competitividade da empresa. Se a empresa vai bem, se ela tem mais lucro,
ela tem mais oportunidade de poder treinar, a pessoa tem mais oportunidade de crescer dentro da sua empresa, ter mais oportunidade de trabalho mais à frente. Se a empresa cresce, a pessoa pode crescer também. São coisas que a gente precisa falar para os colaboradores aí, né? Outra coisa que a gente pode falar com relação a desperdício, vamos falar de entregas de materiais. Então, se você tem uma empresa aí que você tem o seu próprio caminhão de entregas, né? E muitas das vezes você sai para entregar o caminhão com pouca carga, né? Então, aí eu vou fazer a entrega dos pedidos que eu recebi e sai o meu caminhãozinho, sai a minha van lá, minha picape com pouca carga, né? Então, o que acontece? Eu estou desperdiçando o tempo daquele motorista, o tempo daquele carro, a carga daquele carro que poderia sair com o dobro da carga que está ali, né? Então, o que eu posso fazer ali? Eu posso fazer um trabalho com relação à organização dos pedidos para que eu faça uma otimização de cargas para fazer as entregas, né? Lógico, você tem os seus compromissos de entrega com seus clientes, mas se você olhar para esse ponto, você vai entender, será que eu não consigo otimizar isso? O caminhão tem que sair, a picape tem que sair com pelo menos X de carga, né? Porque isso é custo também. A gente acha que o carro está disponível, ele não custa. Então, ali está o custo de manutenção, está o custo do motorista, custo de combustível, custo que ele está fora. Então, é tudo dinheiro que vai rolando na sua empresa, que vai saindo pelo ralo, se você não busca otimizar e melhorar esses resultados aí. Legal? Outra coisa que você pode trabalhar para melhorar a questão dos custos variáveis, né, é a substituição, né? Então, entender dentro dos custos que você elegeu para o seu negócio, quais são os itens que são mais caros, né, aqueles que estão tendo maior impacto nos custos e preços que você está pagando hoje, e tentar buscar alguma adaptação no sentido de procurar um item que possa ser substituto por um custo menor, evidentemente sem que você comprometa a qualidade daquilo que você oferece, mas vale um exercício de buscar uma otimização de custos também. Não à toa, se você é um consumidor de refrigerante, você pode ver que ao longo do tempo, né, as garrafas de água, né, ou de refrigerante ou de água, né, hoje a garrafa de água você pega ela firme, na hora que você abre, assim, ela parece um saquinho, né? Por quê? Porque ao longo do tempo as empresas foram melhorando, então tem cada vez menos plástico naquela garrafa. E ela continua protegendo o produto da mesma maneira. Então, tudo aquilo é custo que foi ficando para trás para garantir o resultado do negócio, melhorar e garantir a margem e garantir os lucros do negócio. Então, isso está associado àqueles programas de excelência operacional que eu falei, que a gente trabalha também através da consultoria com indústrias, com empresas aí ao longo do nosso trabalho. Legal, gente? Então, falamos de tempo e falamos agora de custos de materiais, consumo de material. Ok? Vamos passar para o terceiro item. Terceiro item é movimentação, né? Então, olha só, vamos entender sobre movimentação. A gente fala que a base da produtividade é tempo, movimentação também envolve tempo, né? Então, o que você pode pensar em termos de movimentação dentro da empresa? Tudo que se move é custo. Então, se você pensar, tudo que se move dentro da sua empresa é custo. Então, uma pessoa que anda demais na empresa, cada hora ela vai para um lado, para o outro, porque ela tem uma atividade, evidentemente, ela está cumprindo uma atividade, mas aquela atividade que ela tem que fazer envolve um deslocamento muito intenso dela, percebe que esse deslocamento está desperdiçando. Quando é que ela executa efetivamente o trabalho dela? Quando ela entrega aquilo que ela foi fazer, certo? Então, o trabalho dela termina quando ela entrega o que ela foi fazer. Então, todo aquele tempo que ela está se deslocando, aquilo lá é desperdício, né? É desperdício de tempo. Então, será que eu posso mudar alguma coisa naquele processo para que aquela pessoa ande menos? Ela vai me agradecer depois. Que ela ande menos, eu consigo entregar isso de outra forma, eu consigo juntar isso e entregar uma vez por dia, uma vez por, sei lá, 2 vezes por dia, juntar pequenos lotes, que nem a gente falou do caminhão, né, das entregas, mesma coisa a movimentação de pessoas dentro da sua empresa. Então, se você otimiza isso, sobra mais tempo para aquela pessoa, para ela fazer uma outra atividade e te ajudar a ter mais produtividade. Então, tempo de movimentação de pessoas. O que mais que eu posso pensar em termos de movimentação? Dos veículos, que a gente já falou.
Então, se você tem na sua empresa um carro do vendedor que vai fazer visita, né? Então, ele vai se deslocar, ele tem uma rotina de visitas que ele tem que fazer por dia, então ele vai. Será que ele está fazendo a melhor rota? Né? A gente fala de rota, né? Quando ele sai, você consegue estipular como que eu posso aproveitar melhor o tempo, né? Para que ele pegue, por exemplo, eu vou sair aqui para a região de Jaguariúna, aqui em Campinas, né? Então eu vou pegar aqui, quem conhece a região, né? Então já sai para Jaguariúna, já sai para Pedreira, Amparo, que é tudo ali perto, né? Mojimirim aqui, está tudo perto, eu coloco. Agora eu vou colocar a pessoa para ir para Jaguariúna, que fica desse lado, depois ela volta para São Paulo, depois de São Paulo ela vem para Valinhos, depois de Valinhos ela vai para Osasco. Então ela fica fazendo um zigue-zague, né? E um tempo que fica sendo perdido. Então essa movimentação também é desperdício. Então, fazer um trabalho, um planejamento das visitas do vendedor para que ele tenha um itinerário otimizado, também é uma forma de você economizar e ganhar produtividade. Provavelmente, seu vendedor vai conseguir visitar mais clientes, né, com o mesmo tempo que ele dispõe hoje. Então, anota que isso é importante para você ajustar a parte dos custos aí. Da mesma forma, máquina, se você trabalha com estoque, né, movimentação de estoque. Hoje a gente colocou aqui porque não tinha espaço lá. Amanhã não tem espaço lá, não tem espaço aqui, a gente leva para lá. Então a gente fica movimentando, né, materiais de um lado e para o outro, sem que isso vá para o cliente, né? Então movimentar materiais é um desperdício de tempo e desperdício de material. Além do que, nessas movimentações você pode gerar dano ao material, né? O material cai da empilhadeira, no caso da movimentação, se danifica, você perde o material, então é um custo que está associado. Então, como que você pode trabalhar a questão da movimentação na sua empresa? Observe as pessoas que andam demais de um lado para o outro, andam para fazer uma atividade, perguntar, né, por que você vai tantas vezes? Porque tem que fazer isso, aquilo. Ok, vamos sentar para pensar como é que a gente melhora isso. A movimentação dos materiais. Por que isso está acontecendo? Porque falta uma comunicação entre compras, entre quem compra e quem guarda, né? Se a gente tiver uma comunicação melhor, será que a gente consegue organizar isso? Então, olha, são iniciativas, não demanda tecnologia, demanda observação, conversa, porque as pessoas sabem. Se você começar a perguntar para as pessoas dentro da sua empresa, elas sabem como melhorar as coisas, né? E muitas vezes a gente está tão focado em buscar mais vendas, em fazer contato comercial, e a gente esquece de olhar para o que está acontecendo dentro da empresa. E ali tem um potencial enorme de melhoria de resultados, de produtividade e de custo. Legal? Então falamos de tempo, falamos de materiais, falamos de movimentação. O quarto item que eu vou te falar é material parado. Então o que acontece? Nesse momento de estagflação, dá até para a gente questionar isso, né? Então se você fez uma boa negociação lá atrás, comprou o produto no preço baixo, tá legal, né? Você pode até ter um estoque lá guardado que o preço está subindo, você vai ganhar na venda desses materiais aí. Mas também é uma decisão que você precisa tomar cuidado. Por quê? Se esse valor, essa quantidade de materiais que você mantém guardados, né, você pagou por isso, né, esse dinheiro saiu do seu caixa. Se em contrapartida não tiver dinheiro entrando, você pode ter um problema com o fluxo do caixa, né? Então, material parado é dinheiro parado. Então, e é um custo que você está... Qual é o custo que está associado ali? O custo do lugar que ele está ali. Então, você tem uma pessoa para vigiar, você tem a energia elétrica que está ali. Se o seu prédio é alugado, eu tenho espaço, eu tenho aluguel. Eu tenho o prédio alugado e eu tenho espaço para fazer isso. Se você dividir aquele espaço, né, eu tenho 1.000 metros de galpão e 500 eu uso para armazenar, pago 10 mil, né, aquele metro quadrado lá, aquela área que eu uso para armazenar, custa 5 mil reais de armazenamento, né? Então, o material que fica ali custa para você 5 mil reais de armazenamento por mês, porque se não tivesse ele, você não precisava daquela área, né? Mas o prédio está lá. Talvez não precisasse estar. Então, é custo também. Então, hoje, é lógico, com a estagflação, a gente pode pensar numa estratégia em função disso. Se eu fiz uma boa negociação num preço baixo, eu posso trabalhar com isso. Então, a estratégia, se tiver uma estratégia por trás disso, tudo bem. Mas tomar cuidado com o teu fluxo de caixa. Em condições normais, estoque é dinheiro parado,
estoque é desperdício, você não deve ter, você deve ter o suficiente para a sua operação rodar. Tá? Então, dinheiro parado, vai olhar. E muitas vezes acontece também da gente ter nesse material que a gente tem parado, materiais que ficam obsoletos, acaba não usando mais, depois mudou a linha, né? A gente teve um aluno nosso do nosso programa de valor que tinha uma empresa de autopeças e que guardava materiais lá de produtos para a indústria automotiva, os carros saíram de linha e aquelas peças não iam mais ser utilizadas. Né? Então, produto perdido, né? Não tinha mais demanda para aquelas peças lá. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque o estoque também se torna obsoleto e aí não tem o que fazer. Você perde o valor dele, tem que jogar fora ou vender por preço de banana. Legal, gente? Falamos então do quarto item, que é material parado. Passando para o quinto item, é burocracia. Né? Eu vou falar para vocês sobre burocracia. Por que a burocracia é um fator que impacta os custos? A burocracia é um fator que impacta os custos porque, à medida que eu coloco um processo, ingesto um processo em termos de aprovação, lembra lá, estou falando de movimentação, todo aquele processo de aprovações, a pessoa fez um pedido, vai na mesa do chefe, o chefe assina, ela sai dali, leva para a mesa do encarregado, o encarregado assina, vai lá, assina o gerente, assina o diretor, assina o porteiro, enfim, todo esse trânsito que está sendo feito aí é um desperdício do quê? De tempo daquela pessoa, de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Que teve que parar de fazer outra coisa para assinar, e desperdício de produtividade no sentido de que aquele material que está lá aguardando para sair, para ser processado, para ser entregue, aquele carro que está aguardando uma liberação para o vendedor ir visitar, está todo mundo esperando. Né? Então, é tempo parado que custa dinheiro. Então, como é que a gente pode fazer? Olhar para dentro desses processos engessados. Muitas vezes, gente, acontece assim, a empresa teve um problema, né? Aconteceu uma falha muito grande, né? E o empresário foi muito afetado por isso. Ele falou, olha, a partir de hoje não sai nada daqui sem ter a assinatura de fulano, beltrano e ciclano. Né? E fez isso acontecer, e aí então ele criou uma burocracia para a sua empresa. Passado o tempo, aquele problema foi superado, a tecnologia mudou, a empresa hoje trabalha com sistemas e outras informações, aquele controle não faz mais sentido para a operação. Né? E muitas das vezes a gente deixa de voltar lá para olhar se aquilo que está sendo feito ainda faz sentido, se precisa ter aquilo. Então, a minha orientação para você é questão de burocracia. Trabalhar, olhar para os processos que você tem em termos de aprovação e entender o que realmente é essencial ter de controle sobre aquilo lá. Né? E aí você precisa desenvolver, né? Como é que a gente supera a burocracia? A gente supera dando responsabilidade para as pessoas. Né? Desenvolver uma equipe para que as pessoas tenham a responsabilidade de tomar as decisões. E ter responsabilidade não é só falar assim, a assinatura é minha, mas responder por aquilo também que elas fizeram no caso de elas errarem. Né? Então, delegar é importante para você ganhar produtividade em termos de burocracia, simplificar os processos. Então, mais uma tarefa aí, olhar para a sua atividade, para o seu processo, para o seu dia a dia da empresa, ver quantas atividades eu tenho que ali que eu poderia eliminar uma atividade de aprovação, um recibo, uma autorização, um papel, alguma coisa que eu ganharia tempo e velocidade na minha empresa. Então, procure isso para o seu negócio também. Legal? Sexto ponto. Então, o que nós falamos aqui? Vamos ver se eu lembro de tudo. Falamos de tempo, falamos de materiais, falamos de movimentação, falamos de... Aqui com a minha cola, né? Falamos de material parado, falamos de burocracia, e agora nós vamos falar de um item que vai doer, hein? Que chama procrastinação. Né? O que é a procrastinação? Sabe aquelas decisões que a gente precisa tomar, que a gente sabe que tem que tomar e não toma? E aí a gente vai minando a empresa por causa disso. É aquele funcionário que não entrega, que você está lá, mas ele está tanto tempo com a gente, e está lá, e por causa dele a gente não consegue funcionar da maneira adequada, ele já deveria ter sido promovido, né? Promovido para a rua. Né? Esse é um processo de tomar decisões.
É uma decisão de fazer um investimento que você sabe que vai dar resultado para sua empresa, mas você está inseguro de fazer. É uma decisão de mudar a empresa para um local que vai ser melhor para a empresa em termos de custos, vai estar mais perto do cliente, vai estar mais perto do mercado que você tem, e você deixa de tomar essa decisão porque dá trabalho, né? Então, são decisões que a gente vai deixando para depois, né? Vai procrastinando, e isso vai minando a empresa e vai perdendo, né, a competitividade ao longo do tempo. E as pessoas percebem isso, né? Então, as pessoas começam a ter aquela sensação de que a empresa não anda, ela começa a patinar, porque precisa mudar as coisas e não muda. Então, você é o maior responsável por isso, você que é o líder da empresa, você que é o executivo, o empresário dessa organização, tomar as decisões que precisam ser tomadas. Existe um processo para você priorizar, né, o que é importante para a tomada de decisões. Depois a gente pode falar sobre isso em alguma live, eu vou falar sobre isso. Processo de priorização de decisões. Como é que você toma decisões, prioriza elas, como que eu dou importância, o que é mais importante. A gente tem um processo de decisão, uma metodologia para ensinar você a fazer isso também. Vou fazer uma live sobre isso, eu vou anotar aqui para fazer uma live sobre isso. Então, faça uma reflexão, tá aí a tarefa número 6, faça uma reflexão das decisões que você está deixando de tomar, que estão impactando os resultados da sua empresa hoje, né? E a partir de amanhã, senta com o teu time, conversa com ele e tome as decisões que precisam ser tomadas. Ok? Muito bem, vamos então para o 7º item. Falei da procrastinação, né, que é a resistência do empresário a fazer as coisas. Agora eu vou falar do outro lado, que é a resistência das pessoas à mudança. Muitas vezes nós somos lá, o empresário é aquele que levanta a bandeira, que conduz, que lidera, que vai à frente, que é o agente de mudança da organização, mas muitas vezes a gente esbarra na resistência das pessoas em aceitar aquilo que a gente está fazendo, aceitar aquela mudança que quer ser proposta para a organização. Você já tem convicção de que aquilo vai transformar o seu negócio para melhor, mas as pessoas estão remando contra, né? Isso, meu amigo, é um problema, né? Se você está aí com pessoas que resistem a fazer as coisas que você precisa fazer para melhorar os resultados do seu negócio, esse é um atraso de vida para a organização, né? Então, mais uma vez, ou as pessoas estão no barco ou elas estão fora dele. Então, você precisa ter uma conversa madura com o seu time, explicar. Eu acho uma experiência que eu tive, né, que eu posso compartilhar com vocês, de uma operação que eu conduzia, em certo ponto que eu cheguei para conduzir, que precisava fazer uma mudança radical. Eu já sabia o que fazer e tinha um time lá que tinha medo de fazer a mudança, né? Então, qual foi o meu papel nessa transformação? Chegar para esse time e dizer o seguinte: olha, gente, o meu papel, vocês sabem que eu estou chegando aqui para fazer uma mudança. Nós vamos ter que sair desse ponto e ir para o outro. E eu sei que vocês aqui conhecem como fazer isso, né? Onde estão os perigos, né? Então eu digo o seguinte: existem pedras no meio do caminho que a gente vai enfrentar para fazer essas mudanças. O que nós vamos fazer uma combinação aqui é que eu vou mostrar para vocês o caminho e vocês vão se comprometer a mostrar para mim as pedras, quais são os perigos daquilo que eu estou querendo fazer. Se a gente junto chegar à conclusão que aquele perigo é real e é importante, nós vamos pensar uma forma de contornar aquela pedra, mas seguir o caminho adiante. Agora, se juntos nós chegarmos à conclusão que o risco é praticamente nenhum, nós vamos juntos movimentar aquela pedra para o caminho sair e para a gente, então, seguir, deixar passar o cortejo, o nosso trem aí rumo ao progresso, rumo à modernidade. Então, são coisas assim, transparência na gestão para falar com as pessoas, falar, olha, a gente precisa ir para lá. Se você tem um problema com isso, eu queria que você me explicasse o porquê. Entenda por que aquilo pode ser. Porque às vezes é um problema mesmo, e você não está enxergando. Então, se você, com a ajuda das pessoas, conseguir entender o que está pegando, vocês podem construir juntos uma solução para avançar. Agora, se aquilo realmente não tem uma justificativa, é porque era melhor na época do seu Cabral, enfim, tal, amigo aí, né? É lógico, com transparência, olha, eu entendo o que você está dizendo, mas a empresa é daqui para frente. Ou você está no barco, ou você está fora dele, né? Então, esse é o nosso papel e a gente tem que atuar. Eu digo sempre que existem 2 tipos de colaboradores que não servem para nenhuma empresa, né? O primeiro é aquele que só faz o que o chefe manda, né? Ele só vai fazer se você mandar. E o outro é aquele que só faz o que o chefe manda, né? Ou melhor, foi a mesma coisa que eu falei, né?
o que só faz o que o chefe manda e o que não faz o que o chefe manda. Esses dois não interessam, né? Então a gente precisa de pessoas que fazem aquilo que precisa ser feito, às vezes mais e às vezes não faz, porque entende, tem a responsabilidade. Então o funcionário, o colaborador ideal para sua empresa, ele tem a responsabilidade de executar, ele está junto com você no seu objetivo e vai te alertar sobre os riscos que tem para que vocês possam fazer juntos o seu caminho e contornar essa atividade. Tem um trabalho muito importante também de treinamento nesse processo de mudança. Quando a gente entra com programas de produtividade, desenvolvimento, um dos pontos-chave é treinar as pessoas para que elas entendam esse processo. Elas entendam o porquê que elas vão fazer aquelas coisas, né? E aí vai aquele exemplo famoso, né, da pessoa lá, do inspetor da ferroviária, da rede ferroviária, que toda vez que o trem passava na estação, ele tinha que pegar um martelo de ferro e ir lá e bater em cada roda do trem, né? E ele ia, até que um dia uma pessoa estava lá curiosa, perguntou para ele por que ele batia com o martelo na roda do trem, e ele não sabia, né? Então, ele estava fazendo, mas não sabia por que ele fazia, né? E ele, na verdade, ele bate porque, pelo barulho da roda, a gente sabe se tem uma trinca, vai mudar o som, né? Então a gente sabe que precisa de uma manutenção. Então, as pessoas que sabem por que fazem as coisas, elas fazem melhor. Então é nossa responsabilidade como líder da organização, empresário, empreendedor, explicar para as pessoas por que ela está fazendo aquela atividade, né? Então, esse é o ponto importante para você diminuir a resistência à mudança, né? Treinar as pessoas, ser transparente o suficiente para que elas possam entrar no barco. E se não entrar no barco, sair dele. Ok? Muito bem, pessoal. E por fim, né, que é um item que a gente vai falar, que é o excesso de produção, né? Então eu falei de armazenamento de materiais que podem fazer sentido, aqui eu estou falando de excesso de produção. O Lean, a filosofia Lean, o conceito do Lean, né, ele diz que você deve produzir exatamente os pedidos que você tem, nem mais nem menos, porque tudo que você faz a mais é estoque parado, e o que você faz a menos você deixou de vender, né? Então, no mundo ideal, precisa de um, eu faço um, precisa de dois, eu faço dois, precisa de três, eu faço três. Tudo que eu fizer além do que eu preciso, teoricamente é um desperdício, eu estou colocando no estoque e vai consumir aquilo que eu te falei, vai gastar o tempo que ele está lá parado, vai gastar aquela área que ele está armazenado, correspondente ao aluguel, a luz que vai iluminar, se é um produto refrigerado, vai gastar energia, né? Então, tudo que você fizer que não for vendido, ele, de certa forma, é um desperdício, porque você vai incorrer em mais custos para guardar aquele item. Mas, em tempo de estagflação, vamos pensar de novo, né? Em tempos de inflação, pode fazer sentido se você fez uma boa negociação, se faz sentido para você ter um estoque regulador, se você vai ganhar, se esse custo que você tem de armazenagem, esse sobrecusto que você vai ter, ele vai ser superado por quanto você vai ganhar no preço, está valendo, então vale a pena fazer uma análise sobre esse item para você então adotar a melhor prática para o seu negócio. Legal, gente? Então, chegamos então ao 8º ponto, falamos aí dos 8 pontos, né, que eu precisava falar para você atuar na sua empresa amanhã para controlar os custos, as margens e garantir a rentabilidade do seu negócio. Essas são as bases dos programas de produtividade, os programas de excelência operacional, que nós também utilizamos na área de consultoria, para atuar dentro das organizações, dentro das empresas, indústrias, serviços, né? Então, a gente aplica esses conceitos em indústria, serviço, comércio, todos os tipos de negócios podem aplicar esses conceitos de excelência operacional e conceitos de produtividade. Se você não tem um programa de produtividade, vale a pena desenvolver para o seu negócio e ele traz grandes benefícios para a rentabilidade do seu negócio. Depois você pode falar com a gente se tiver interesse. Também dentro do nosso programa de negócio de valor, que é a preparação de empresários, a gente aborda todos esses conceitos. O programa Negócio de Valor é um programa de desenvolvimento empresarial que visa desenvolver empresários nas competências estratégicas, né? Conhecer esses conceitos que a gente está trazendo, dos fundamentos e práticas de gestão que as grandes empresas adotam, para que você entenda, assimile e coloque no seu negócio. Então, a partir do momento que você entende aqueles conceitos e aplica no seu negócio, você passa a organizar a sua empresa, o impacto que você tem no aumento das vendas e nos lucros é muito significativo, da ordem, a gente tem experiências aí de
de alunos nossos que tiveram aumentos superiores a 50% de vendas, utilizando os fundamentos, né, que aí é outra vertente, né, que a gente está falando das questões de crescimento de vendas. E de ganhos de margem de lucro, de cerca de 40% de lucro, adotando esses fundamentos e essas práticas que a gente traz dentro do programa de negócio de valor. Tá bom? E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no YouTube, a gente já tem bastante vídeo, tem lá vídeo sobre precificação, tem vídeo sobre DRE, gestão financeira, tem muita coisa lá que você pode pegar, utilizar, já aplicar no seu negócio para organizar, trazendo grande impacto no aumento das vendas e nos lucros do seu negócio.